A paz do Senhor, meus queridos, que a paz e a graça seja com todos, que Deus possa nos abençoar mais uma vez, nesse sábado, véspera da Santa Ceia do Senhor. Amanhã, domingo, como todos nós sabemos, segundo domingo do mês de setembro, estaremos comemorando, ou seja, participando, comungando da Santa Ceia do Senhor. Então é um domingo muito especial. E desde já eu gostaria de convidá-los a orar comigo, a fim de que venhamos meditar brevemente na palavra do Senhor, já nos preparando para amanhã, para juntos participarmos deste momento tão especial que é a Santa Ceia do Senhor. Um momento único do cristianismo, um momento único da família de Deus. Então, queria orar com você para que possamos meditar na palavra de Deus juntos. Querido Deus e Pai, fala conosco através da Tua palavra. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, que o Senhor possa ouvir em nome de Jesus Cristo o ressoar dos nossos corações nessa hora e que possamos ouvir, ó Pai Celestial, a voz do Teu Espírito Santo. Abre, ó Pai Celestial, o nosso entendimento e nos capacita a compreender a Tua palavra neste momento. Pai, queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus possa te abençoar, que o Senhor Jesus possa abençoar o seu lar, a sua família, de uma forma muito linda, muito única e especial. Eu gostaria de meditar com vocês no texto de Romanos, carta do apóstolo Paulo, epístola do apóstolo Paulo à igreja de Roma, ou seja, aos romanos. Então, abra sua Bíblia no capítulo 10 da carta do apóstolo Paulo aos romanos, a partir do verso de número 14 até o verso de número 21. Esse texto, ele é um texto muito importante das Escrituras, porque ele tanto fala com os judeus quanto fala com os gentios. Então tem tudo a ver conosco, fala de uma forma global com toda a humanidade. Então vamos para o texto. Capítulo 10 de Romanos, verso de número 14. Diz assim o texto sagrado: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente, pergunto, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e eu os provocarei em ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, e revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Então, esse texto aqui é um texto que fala profundamente conosco, que outrora éramos considerados o povo gentil. Sim, éramos considerados o povo gentil porque deixamos de ser o povo gentil e passamos a ser a igreja do Senhor. Porque quando uma pessoa que não é judia, que não é um judeu, deixa de ser um gentil, ele se converte a Cristo, ele passa a ser igreja de Deus. E até um judeu, isso espiritualmente falando, quando ele se converte a Cristo, ele deixa de ser espiritualmente falando um judeu e passa a ser igreja de Cristo, né, no contexto espiritual. Não estamos falando de etnia, mas estamos falando no contexto espiritual. Então nós éramos o povo gentil, todas as nações que não eram judias eram consideradas nações gentílicas, e ainda o são, né, biblicamente falando. Mas quando se convertem ao Senhor,
deixa de ser nações gentílicas e passam a ser igreja de Cristo. Então hoje nós somos a igreja de Cristo. Mas nós temos um texto aqui no capítulo 10 em especial, que o apóstolo Paulo ele está trazendo uma mensagem muito dura aos judeus, e uma mensagem dura, mas profundamente triste da parte do apóstolo Paulo. Mas ele, antes de chegar nesse capítulo 10, ele já começa lá no capítulo 9 a falar com os judeus. Ele já começa a discorrer essa mensagem a partir do capítulo 9. Ele já começa a trazer, né, uma palavra acerca da salvação e a preocupação dele em relação à salvação dos judeus. Sim, porque Paulo é levantado para trazer uma mensagem para os gentios, para pregar aos gentios. Não que ele tinha esquecido dos judeus. E Paulo, de certa forma, ele é considerado por boa parte dos judeus como um traidor da nação. Porque, segundo o pensamento de alguns, ou de boa parte deles, Paulo estava levando a mensagem a um povo que, no contexto e na visão deles, não merecia a salvação. A um povo que não tinha a promessa de Deus. Mas Paulo não era um traidor da nação, e era justamente isso que Paulo estava mostrando dentro das Escrituras Sagradas. Então, quando Paulo aqui cita esse texto do capítulo 10 aqui, ele está, logicamente, mostrando dentro das Escrituras o que, de fato, as Escrituras diziam. Quando ele lê esse texto aqui, ele está trazendo uma mensagem dura e mostrando que o que ele está fazendo na realidade, ele não estava abandonando o povo judeu, mas ele estava fazendo aquilo que as Escrituras estavam de fato citando. Ele estava cumprindo na íntegra o que as Escrituras diziam. Então, o texto sagrado, Paulo aqui, já no verso 10, ele cita assim, ele começa citando já no primeiro verso aqui do capítulo 10, ele diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Ou seja, quando Paulo, sempre quando ele começa com essa ênfase aqui, irmãos, Paulo está sempre querendo aqui fixar um ponto, chamar a atenção deles para algo específico. Todas as vezes que Paulo coloca essa palavra irmãos, ele está nas suas cartas querendo dar uma ênfase a algo específico. E era justamente isso que Paulo estava fazendo aqui nesse texto. Ele começa aqui, eu comecei do verso 14, ele diz assim: como, pois, invocarão aquele, vou repetir novamente, em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Preste atenção. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Paulo está citando, nem todos os israelitas creu ou creram na mensagem do Senhor. Então ele está citando aqui, né, as Escrituras Sagradas. Ele está citando aqui os profetas. Mas aí ele cita aqui no verso 17: consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E ele diz no verso 18: mas eu pergunto, eles a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Agora ele cita o Salmo de número 19. Paulo está citando as Escrituras. Ele está citando o Salmo 19, quando diz: os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E ele está citando, né, que ouvem-se as suas vozes por toda a extensão do firmamento. Ou seja, ele está citando que a glória de Deus é manifestada por toda a terra. Ou seja, que o Senhor é anunciado por toda a criação. Que eles ouviram a palavra do Senhor. A criação anuncia as obras do Senhor. Então eles não são inocentes de forma nenhuma em relação à palavra de Deus. Paulo está citando os Salmos. Aqui, ele está falando aqui no verso de número 19. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Aí ele cita que Moisés foi o primeiro que disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e os provocarei em ira por meio de um povo sem entendimento. Ele está citando agora Deuteronômio.
Ele está citando lá Deuteronômio capítulo 30. Ele está citando o quê? Que Moisés já citava lá atrás das escrituras que Deus levantaria um povo para colocar Israel em ciúmes. Porque Israel era considerado, e foi considerado pelo próprio Deus, como um povo rebelde. Olha só, repito novamente, olha só, verso 19. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Paulo está citando. Moisés foi o primeiro que disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Agora aqui, Moisés, e Paulo cita Moisés, que Moisés citou os gentios, as nações gentílicas. Verso 20, Isaías diz ousadamente, agora ele cita novamente os profetas, fui achado por aqueles que não me procuravam e revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Quem são aqueles que não procuravam ele? Os gentílicos, o povo, as nações gentílicas, que não procuravam pelo Senhor, que adoravam outros deuses, não procuravam pelo Senhor, mas Deus se revelou, não foi isso que Jesus fez quando ele veio? Jesus se revelou a essas pessoas. Eles não procuravam pelo Senhor. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então Jesus foi para os outros. E Jesus se manifestou às outras pessoas. Aos outros. Quando nós vamos à parábola, né, das bodas, nós entendemos basicamente o que Jesus estava falando. Ele chamou os convidados para as festas, estava falando o quê? Ele estava falando do povo judeu, mas eles não aceitaram, dando as suas desculpas. Então ele diz, sai pelos velados, pelas encruzilhadas, e buscai os coxos, os aleijados, a buscai as pessoas que estão ali distantes, estão os pobres, aquelas pessoas que estão lá necessitadas, justamente as nações gentílicas, que não procuravam por ele, e deixe a minha casa cheia, porque a minha casa não ficará vazia. Então estava falando justamente dessas nações, que éramos nós. E para colocar o que? Em ciúmes, justamente a Israel. Mas tudo que Paulo está fazendo aqui, pregando aos gentios, Paulo está mostrando que está nas escrituras, que ele não está fazendo nada por conta própria. Ele está citando as escrituras. Então Paulo está defendendo aqui a sua missão e ao mesmo tempo aqui com a mensagem dura mostrando para eles. E ele diz aqui no verso 21, mas a respeito de Israel, ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo rebelde e desobediente. É o que ele está falando. Ou seja, Deus está falando que o tempo todo ele estendeu as mãos a um povo rebelde e desobediente. Então, desde o capítulo 9, Paulo tem uma preocupação com a salvação dos judeus. Ele está trazendo uma mensagem, dando uma ênfase toda especial aqui a essa mensagem. Ele está citando aqui, dessa mensagem, a preocupação dele. Paulo aqui, nos versos do capítulo 10 de Romanos, do verso 1 ao verso 3, ele cita o fracasso de Israel em não conhecer a pessoa de Deus e nem a justiça de Deus. Paulo está dizendo aqui, olha, vocês não conheceram a justiça de Deus e nem a pessoa de Deus. E ele diz aqui, novamente, ele cita aqui, nas suas considerações, na continuação aqui de Romanos capítulo 10, ele diz, olha, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus é que vocês se salvem. É a salvação de toda a nação. Essa é a minha súplica. Agora ele cita aqui dizendo, pois lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus. Ele está dizendo, olha, os judeus eles têm zelo de Deus, vocês têm zelo de Deus, mas um zelo sem conhecimento. Então Paulo está falando, olha, os judeus eles têm zelo de Deus, mas no entanto eles não têm conhecimento. É um povo zeloso, mas não tem conhecimento. Eles não têm conhecimento. Isso serve para que nós venhamos entender uma coisa, queridos. Não adianta você querer fazer a coisa certa sem conhecimento. Não adianta você querer ter zelo das coisas de Deus sem conhecimento. É preciso ter zelo das coisas de Deus com conhecimento. Às vezes as pessoas querem trabalhar muito para Deus e achar que o muito fazer vai agradar a Deus. O muito fazer não agrada a Deus se você não está dentro da vontade de Deus.
Era justamente isso que Paulo estava falando. O zelo de vocês, sem o conhecimento, não serve de nada. Deus está reprovando vocês, Deus está triste com vocês, Deus está tendo vocês como um povo obstinado e rebelde. Por quê? Porque vocês não conheceram a justiça de Deus e nem a pessoa de Deus. Vocês têm zelo de Deus, mas não têm o conhecimento de Deus. É isso que Paulo está falando aqui. Vocês têm zelo, mas não têm conhecimento de Deus. Eu dou testemunho que vocês têm zelo, mas um zelo sem conhecimento. Então ele está dizendo justamente aqui. Dos versos 12 até o verso de número 17, Paulo está citando que Deus é Deus tanto de judeus como de gentios. Ele está falando aqui que Deus é um Deus só. Deus, num pensamento aqui dos judeus, tinha que ser um Deus para os judeus e o Deus dos gentios tinha que ser outro. E Paulo diz que Deus não podia ficar dividido entre esse pensamento. Você pode pegar o texto aqui do capítulo 10, olha aqui o verso de número 12, quando eu citei aqui do capítulo 10, do verso 12 ao verso 17, Paulo está justamente fixando aqui a sua tese, que Deus é um Deus só, tanto de gregos como de judeus, de gentios, é o mesmo Deus. Ele diz aqui no verso 12, ele diz assim: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porquanto um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí lá, vamos pular lá para o verso de número 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É isso que Paulo está falando. Ou seja, Paulo está citando o quê? Que um só Deus é Deus de gregos, é Deus de gentios. Um só Deus é Deus de judeus, é Deus de todos. Deus não pode ser um Deus exclusivo dos judeus e um Deus dos gentios. Paulo está dizendo que o Deus Todo-Poderoso é Deus de todos os homens, de todas as nações. É isso que Paulo está pregando aqui para eles. Pois um só Deus é Deus de todos. E é isso que nós temos que entender. Às vezes as pessoas começam a levantar bandeiras que o Deus da sua igreja é melhor do que o Deus daquela outra igreja. Que o pastor da minha igreja, o pregador da minha igreja é melhor do que o outro, como se houvesse um Deus diferente. Lá na minha igreja tem mais poder do que nessa outra igreja, como se o Deus daquela igreja habitasse mais naquela outra igreja, na placa daquela outra igreja. É isso que Paulo está falando aqui. E nós temos que começar a entender e pensar que um Deus, um único Deus poderoso para com todos, é o Deus de todos. É isso que Paulo está pregando. Basicamente, o texto é dirigido aqui à preocupação de Paulo com a salvação de Israel. E Paulo está trazendo uma mensagem dura a eles e mostrando por que Deus aqui se indignou com eles. Por que Deus mandou Paulo pregar às outras nações? Não foi simplesmente porque Deus ficou triste com ele, não, porque estava escrito já, estava lá nas escrituras, lá antes mesmo. Já estava lá, Moisés já citava isso. Está lá, aqui, novamente pergunto, será que Israel, no verso 19 do capítulo 10 de Romanos, ele citando, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse, farei que tenham ciúmes. De quem? Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Quem era esse povo? Éramos nós. E ele cita no verso 20, Isaías ousadamente diz: fui achado por aqueles que não me procuravam, e revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. É isso, amados. Agora, para fechar a questão aqui, e se Israel recebeu essa palavra dura do apóstolo Paulo? Eu temo que essa mesma mensagem que Israel recebeu de forma dura possa estar acontecendo com muitos hoje, por estarem incidindo no mesmo erro de Israel, repetindo a mesma falha que Israel repetiu, por achar-se exclusivo de Deus, por achar que tem exclusividade para com Deus, por achar que tem uma porta exclusiva para com Deus. Você não é exclusivo. Deus é exclusivo no sentido de ter um povo, é o único Deus para todos, Senhor de todos.
Há um canal aberto para todo aquele que o invocar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. A palavra é bem clara aqui. Olha só o que diz o texto. Porque diz a Escritura, capítulo 10 de Romanos, verso 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que o invocar será salvo. Todo aquele. Seja branco, seja negro, seja escravo, seja livre, seja qualquer um que invocar o nome do Senhor, seja assembleano, presbiteriano, seja católico, seja espírita, seja macumbeiro, se invocar e se render a Cristo, se prostrar diante do Senhor, reconhecer a autoridade de Cristo, será salvo. Não existe igreja que detém a bandeira de exclusividade do nome do Senhor. É isso que eu quero te dizer. E é por isso que amanhã, domingo, às 18h30, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor, da mesa do Senhor. Você quer ser família de Deus? Reconheça isso, que Deus é o Senhor de todos, rico para com todos. Eu queria deixar essa palavra nesse sábado para você. Que Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida nesse sábado. Que Deus abençoe sua família. Desperta, ó tu que dormes, e deixa que a glória de Deus resplandeça sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria orar com você, eu queria orar pela sua família, eu queria orar pelo seu lar. Queria pedir a Deus que Deus derrame a graça dele sobre a sua vida de uma forma muito linda. E que hoje, em nome de Jesus Cristo, os céus venham brilhar sobre a sua vida, que os céus venham se abrir de uma forma linda sobre o seu lar, e que você possa entrar com a sua oração agora, em nome de Jesus Cristo, na sala do trono, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar em nome de Jesus? Fala com Deus agora, nós todos juntos. Pai santo, Pai querido, de poder e de misericórdia, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, eu oro ao Senhor nessa hora. Ah, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus, eu clamo por cada família que precisa de um milagre da parte do Senhor. Cada família que precisa de uma bênção do Senhor. Por este pai, por essa mãe, por este filho, por essa filha, que invoca o teu nome agora, que precisa, Pai, de uma cura, de uma libertação, que precisa, Senhor, de uma atenção especial da tua parte. Responde a oração dessa pessoa. Responde, Senhor. Ouve a oração. Ouve e responde. O Senhor que pode todas as coisas. Para muitas pessoas o tempo dos milagres se findou. Mas nós sabemos, ó Deus, que o mesmo Deus de outrora é o Deus de hoje e será o Deus de sempre. Ó Deus, eu oro ao Senhor, porque eu sei que o tempo dos milagres não acabou. Ele continua hoje. O mesmo Deus de ontem continua atuando hoje e continuará atuando amanhã. Por isso eu clamo ao Senhor em nome de Jesus Cristo e peço ao Senhor um milagre sobre a vida dessa pessoa que necessita de um milagre. Pai, eu te peço em nome de Jesus, teu Filho amado. Assim como o Senhor ressuscitou a Lázaro, assim como o Senhor, meu Pai celestial, curou aquele paralítico, Pai, que estava lá na porta do templo da igreja formosa, quando Pedro e João entravam à porta do templo. Pai celestial, assim como o Senhor, meu Deus amado, operou de forma extraordinária na vida daquele endemoniado gadareno e libertou ele das amarras do inimigo. Pai, eu oro ao Senhor, assim como o Senhor alegrou o coração daquela mãe na cidade, naquela pequena vila de Naim, daquela mãe viúva que só tinha o seu arrimo, o seu único filho como arrimo, que era carregado num cortejo fúnebre. O seu filho iria, meu Pai celestial, ser enterrado. Era a sua despedida, e o Senhor se aproximou e tocou no esquife, e aquela criança se levantou, e o Senhor entregou aquela mãe.
E a alegria chegou naquele cortejo. A comoção se transformou em algo alegre. Eu oro ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, para que o milagre aconteça nessa casa hoje que está de luto, nessa família que está de luto, que o luto se transforme agora em alegria, óleo de alegria ao invés de pranto. Pai, derrama agora a alegria do Senhor nessa casa. Derrama o teu bálsamo, o teu perfume. Em nome de Jesus eu oro e abençoo esta família, abençoo este lar, abençoo esta vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor seja sobre a tua vida, não somente hoje, mas sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe sua família, que você tenha um domingo muito abençoado, que você tenha um restante de sábado mais abençoado ainda, amanhã um dia especial na sua vida. E amanhã às 18h30 na igreja sede, nós estaremos lá na Santa Ceia do Senhor. Deus abençoe sua vida. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Filho e as doces manifestações do Espírito Santo de Deus seja sobre o povo mais feliz da face da terra. Fiquem com Deus e até lá.